Graça e paz, amados irmãos. Aleluia, boa noite. Podem sentar, queridos. Louvado seja Deus por essa noite, pela sua vida. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. É muito bom cultuar, é muito bom adorar. Eu fico pensando, como é que tem crente que não vem para a igreja? Porque se tem uma coisa boa, é vir para a igreja. Graças a Deus, que eu posso congregar, e você também, amém? Aleluia, Jesus é bom, muito bom. Eu quero agradecer ao meu apóstolo Thaís, pela oportunidade, e mais do que isso, pelos longos 10 anos que eu ando com vocês. Conheço há 14 anos o pastor Everton e a pastora Thaís, mas sou ovelha há 10. E sou grata a Deus pela vida de vocês, pelo treinamento, pela liderança que o Senhor, a sua família, a sua casa exerce na minha vida e na minha casa. Que Deus abençoe o Senhor muito. E agradecer a todos os irmãos que estão aqui, cada um de vocês, os que me conhecem mais tempo, menos tempo. Obrigado, irmãos, quando vocês lembram, quando vocês oram, quando alguém para, dá um abraço. E às vezes é só o que a gente precisa. Às vezes eu estou de cara feia, porque eu tenho um semblante sério, mas você pode vir falar comigo, tá? Eu não estou brava com você, não estou bravo com você. É correria da vida, é muita coisa. Então me perdoe, viu, irmão? Se você algum dia, meu Deus, a pastora da cara feia passou por mim, não é com você. Claro que a gente não pode usar isso de desculpa, a gente tem que melhorar. Mas eu amo cada um de vocês. Amém? Essa palavra, o Senhor está queimando no meu coração. É a mesma palavra que eu ministrei em Barra Velha. Eu pedi para Deus um direcionamento, mas o Senhor não fez eu mudar. Mas o Senhor me levou um pouquinho além. O Senhor me trouxe outros direcionamentos. Eu acho que está falhando, pastor. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus. 9:3, amém. Diz assim a palavra do nosso Deus, no livro de Ruth, perdão, irmão Luke. O irmão Luke já sabe, né, que é Ruth. Ruth, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, depois a gente vai lá no 4, tá? Amém. Diz assim a palavra de Deus: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, Eufrates de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Capítulo 4. Aleluia. Versículo 13.
Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Abinadab, Abinadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmon, Salmon gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém? Precisava ler o comecinho e o final para a gente mergulhar, meus amados. Meu tema de pregação nesse mês é restaurando a honra. Todos os irmãos sabem que cada pregador ficou com um tema. E eu quero, de forma introdutória, trazermos um pouquinho de reflexão sobre as palavras, né? Pastor já trouxe muita informação com os demais pastores, com os demais pregadores, mas só para a gente dar uma pincelada. Restauração, o que significa restauração? Significa o ato de colocar algo novamente no seu estado original, consertar o que foi danificado, devolver a posse de algo a quem é de direito. Então, restauração conserta, retorna, volta ao estado original. Toda palavra que tem o restauração, né? Tem outras palavras, restituição. Quando a gente fala significa repetição, fazer de novo, movimento para trás, retornar ao estado original. Então toda palavra que tem o está trazendo esse entendimento. Então, restauração retorna ao estado original. Quando a gente fala de honra, o pastor Everton falou domingo, achei tremendo a colocação dele, que honra não é educação, honra não é gentileza, isso são atitudes que todo cidadão deve ter com o seu próximo, né? Na questão civil, a gente vai andar na rua, a gente vai trabalhar, a gente precisa ter educação. Então, honra não é educação, não é gentileza. Honra vai muito além disso. Honra é atribuir peso, valor real, alta importância a alguém, valorização, apreciação, reverência, distinção, alta consideração, estimar, olhar favorável, respeito, enxergar como importante, fazer superior. Honra requer muito esforço. Então, honra é tudo isso que eu acabei de ler. Como nós podemos honrar? Através de palavras, através de atitudes, através da intenção. Então a honra ela precisa ser sincera. Por isso que Jesus fala que esse povo chega diante de mim somente com os seus lábios e o coração está longe. Então a honra ela precisa ser de dentro, precisa ser gerada, para que realmente venha ser uma semente, para que realmente venha gerar frutos. A honra é a linguagem de Deus, é quem Ele é. A honra muda vidas, transforma pessoas. A honra
não se busca honra para si mesmo. Eu não posso me autopromover. Eu não posso me autocoroar. Eu não posso simplesmente, eu vou ser a rainha hoje, eu vou pegar a coroa e vou colocar na minha cabeça. Eu não posso. A honra eu não busco para si mesmo. Eu dou, eu entrego. A honra não se limita apenas a Deus. Tem muitos pregadores que pregam sobre honra e só falam de Deus. Há um equívoco enorme e muito grande, porque a Bíblia, de forma simples, fala que devemos honrar outras pessoas. Honrar os pais, honrar o esposo, honrar os filhos, honrar a autoridade, honrar o meu irmão. A Bíblia toda fala de relacionamentos e fala de honra. A honra traz recompensa. E aonde que eu quero chegar na história de Ruth? Como eu li aqui, Elimeleque, esposo de Noemi, saiu de Belém. Havia fome, nós lemos. E ele ouviu falar que Moabe havia pão. E nós sabemos, porque você é um crente estudioso, que Belém significa a casa do pão. E ele sai da casa do pão para buscar pão. Ele sai da sua terra, ele sai da sua origem, da sua história, da onde Deus havia colocado, para ir para uma terra de estrangeiros, Moabe. A Bíblia não fala que houve instrução da parte de Deus. Simplesmente ele ouve falar e vai. Com sua esposa Noemi e com seus 2 filhos. Se movem para uma necessidade, se movem para uma circunstância, saem do lugar, saem da casa do pão para ir para uma terra estrangeira. E como eu li, ele falece, Elimeleque morre, seus 2 filhos se casam, com cada uma com uma moabita, Orfa e Ruth. Depois, eles ficam na cidade até 10 anos, e eles morrem, os filhos morrem, e eu li aqui que ela fica desamparada. E aqui começa a situação difícil da vida de Noemi. Uma família hebraica em terra estrangeira. Vou para uma terra estrangeira, meu marido morre, meus filhos morrem, saímos de um lugar, nos movemos de um lugar para ter pão, achamos que vai ser melhor, e tudo piora. O desamparo vem, a angústia vem, o problema vem. As circunstâncias se tornam muito piores. Muito piores. Quem disse que a abundância de colheita garante alimentação? Quem disse? O que garante a abundância é a palavra de Deus. O que garante a prosperidade, o prover do Senhor é a palavra de Deus. Noemi sempre foi uma mulher de Deus. Noemi foi uma serva fiel a Deus. Noemi, mesmo diante das circunstâncias, se manteve com o Senhor. Tanto é que a história vai falar, veja que a Bíblia fala que eles ficam 10 anos, e ela ouve falar que o Senhor se lembrara do seu povo, que começou a ter pão novamente em Belém. Então ela volta para a sua origem, ela retorna. Veja que a restauração é voltar ao estado original. Então Noemi, desamparada, começa a entender que precisa voltar. Quais são as circunstâncias da sua vida que você precisa analisar e você precisa voltar? Que você precisa voltar ao lugar do arrependimento, voltar ao estado original, voltar ao primeiro amor, porque é isso que Noemi faz, ela começa a voltar. E a restauração começa aos pouquinhos na vida dela, mas ela não consegue entender o agir de Deus ainda, ela não consegue. Então eu estou resumindo, amados, que já é 9h15, tenho muita coisa para entregar aqui.
Vai dar certo, em nome de Jesus. Aleluia. O que acontece de forma resumida? Ela fala com as suas noras: vocês voltam para a casa de vocês, eu tenho que ir embora para Belém. E ela começa a se amargurar. O nome de Noemi significa mulher amável, favorável, amorosa, uma mulher querida. O nome de Noemi significa isso, amável. E ela mesma, com sua boca, declara que Deus é o Todo-Poderoso, e por causa da soberania do Senhor Todo-Poderoso, Ele começou a pesar a sua mão sobre a vida dela. Então ela entende que Deus tem o poder para tirar, para colocar, mas na cabeça dela, Deus estava pesando a mão. É óbvio, marido falecido, filhos falecidos, uma terra estrangeira. O que ela ia pensar? Estou numa prova, estou numa dificuldade. Qual foi o princípio de honra que eu quebrei? Aonde tem desonra na minha vida? Porque só pode ser. Eu imagino Noemi, uma mulher crente, serva do Deus vivo, fiel a Deus, começando com conflitos, com muitos conflitos, angústias. E ela fala para as suas noras: voltem para as suas cidades, vão viver a vida de vocês. Eu não posso gerar, não dá tempo de eu gerar novos filhos para vocês, não há tempo para isso, então voltem para as suas terras. Elas choram, a Bíblia fala que as noras choram, mesmo assim elas se posicionam. E Noemi insiste: a mão do Senhor pesou sobre a minha vida, vão embora minhas filhas, vão, eu não posso dar filhos para vocês. E Orfa vai embora. Orfa beija ela e volta para Moab, né? Eles estavam num caminho, a Bíblia fala que eles estavam andando, então ela retorna. Ruth não, Ruth permanece, Ruth fica firme, Ruth permanece. Ruth viveu com aquela mulher 10 anos. Em 10 anos ela conheceu o Deus da Noemi. Uma mulher moabita conheceu o Deus da Noemi. E nós temos uma declaração na palavra. E eu posso ser ousada em falar para vocês, uma das mais lindas escritas na palavra é a declaração de Ruth. E a Bíblia vai falar, meu amado, que Ruth disse que não, eu não vou. A Bíblia fala que Ruth se apega a Noemi. E chega o momento da declaração onde eu posso falar para vocês que é o centro da história de Ruth, e ali é o fundamento de toda a restauração que acontece na vida de Noemi. Ruth fala assim, aleluia, disse porém Ruth: não me instes para que deixe, versículo 16, capítulo 1, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, Noemi, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aleluia. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth entendeu quem era o Deus vivo. Ruth começa a ter uma fé exclusiva. Ruth esquece os deuses que ela aprendeu de infância. Ruth começa a servir o Deus vivo com integridade, com exclusividade, e declara que o Deus de Noemi era o Deus dela. E como que essa história dá continuidade? Eu preciso falar um pouquinho de Ruth. Ruth era uma mulher de muitas características. Ruth era uma mulher, eu fiz uma citei breves adjetivos de Ruth, qualidades. Ruth era fiel,
Ruth era bondosa. Noemi mesmo relata que elas agiram de benevolência com os seus filhos, com o seu falecido marido. Ruth era leal. Ruth era amorosa, trabalhadeira, perseverante, sábia, proativa, humilde, obediente, boa ouvinte, verdadeira, companheira, compromissada. Ruth era tudo isso. Nós pensamos que a restauração seria só na vida de Noemi. Não. Ruth tinha todas as qualidades, toda a matéria-prima para que Deus pudesse honrá-la, para que Deus pudesse restaurar a honra também da vida de Ruth. E através da vida de Ruth, Noemi passa por um processo de restauração. Quem são as pessoas que você anda? Quem são as pessoas que andam do seu lado? São restauradores de honra? São pessoas que te levam para o centro da vontade de Deus, para o centro do propósito de Deus. São pessoas que dizem: não vai por aí, porque você vai cair. Ou você é daquele irmão que não pode ouvir a verdade. Ou você é daquele irmão que não pode ouvir uma dura verdade. A verdade ofende. Não, meu amado, a verdade liberta. Ofende para o ímpio, que não conhece o poder da salvação, o poder do perdão, o poder da restauração, que não conhece Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então Ruth tinha todas as qualidades e adjetivos, porque foi um treinamento, foi um discipulado de 10 anos com Noemi. Em 10 anos a mulher faz uma declaração dessa. Ruth se rende, ela se entrega, ela renuncia aos deuses, ela renuncia a sua filiação, ela renuncia a sua descendência, ela renuncia o seu povo, ela renuncia o seu próprio sangue, para servir o Deus de Noemi. Aleluia. Aleluia. E eu preciso falar algo para você. Ruth era uma mulher de carisma. Aleluia. Ruth era uma mulher de unção, de capacitação. Quando ela faz essa declaração, ela simplesmente muda de nível. Ela simplesmente vai para as águas mais profundas. Ela começa a beber e rios de água-vida fluem do seu interior. Eu sei que isso é Novo Testamento, mas isso acontece naquela mulher. Não é possível. Não é possível. Aleluia. Aleluia. E eu posso falar para você que Ruth tinha caráter. Se você quer ter uma vida de honra, você tem que ter um bom caráter. É impossível separar uma vida honrosa, uma vida de honra, uma vida de restauração de honra, sem um caráter íntegro, forjado no fogo do Espírito. Não tem como separar honra de caráter. É impossível. Eu sempre trabalhei com crédito, sempre dei crédito a clientes, sempre, ia lá, comprava, consultava SPC, sempre, e às vezes o povo de Deus não leva isso a sério. Amados, a gente tem que ser íntegro. Compra, paga, diz que vai, pega na porta da sua casa, leva na porta da sua casa, pegou emprestado, devolve. É coisa simples, mas está relacionado ao caráter. Porque carisma sem caráter é uma catástrofe. Porque unção, meu amado, sem compromisso é um desastre. E Ruth
foi aprovada pelo Deus Altíssimo. Eu imagino Deus falando: a tua vida vai ser transformada, a tua vida será restaurada, e do teu ventre virá a descendência do Salvador, do teu ventre virá. Aleluia, aleluia. Ruth não era bajuladora. Não era. Ruth era humilde. E a humildade antecede a honra. Está em Provérbios. Tenho marcado aqui, quem quiser depois eu passo o versículo. É impossível ter uma vida restaurada se você não for humilde, se você não for servo, se você não saber quem somos em Deus. Sim, somos sacerdócio real, somos um povo exclusivo da parte de Deus. Sim, diante das trevas, diante de Satanás, diante das obras infrutíferas, mas diante do Senhor Todo-Poderoso, nós nos prostramos, nós nos rendemos e falamos como Ruth: tu és o meu Deus, tu és meu Deus, eu vou para onde tu fores, eu te servirei. A humildade antecede a honra. Os humilhados serão exaltados, os humilhados serão honrados. Aleluia, aleluia. Quando você honra uma pessoa, você recebe aquilo que aquela pessoa tem para te dar. Jesus disse sobre honra, falou muito sobre honra, e tem aquele versículo: quando eu recebo um profeta, eu recebo galardão de profeta. É honra, está falando sobre honra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, Ruth era humilde. Uma pessoa soberba, orgulhosa, não se moverá em honra. Escute o que eu vou falar. Honra é um ato de humildade. Uma pessoa soberba, orgulhosa, não se moverá em honra. O que pode ocorrer é bajulação, que é a falsificação da honra. Bajulação é falsificação da honra. E Ruth não era bajuladora. E a Bíblia vai relatar que Ruth obedece, que Ruth ouve a instrução. E Ruth diz assim: deixa eu ir lá pegar comida. E elas vão para Belém. Ela chega em Belém. Quando ela chega em Belém, as mulheres vêm, as vizinhas ali, o povoado, que eram, a Bíblia relata isso. Não é Noemi que chegou. Noemi fala: não, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara. Amarga, a minha vida está amarga. Saí abençoada, saí muito cheia de bênçãos aqui de Belém, e fui para Moabe e voltei pobre. Noemi relata que volta pobre, que saiu bem. Mas saiu bem por que foi então, se estava bem? E diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, estou amarga. E Ruth chega: minha sogra, eu vou lá pegar comida para nós. A senhora deixa eu ir? Vai, minha filha, vai lá pegar comida. Chega, vai lá, encontra um campo, não sabe de quem que é. A Bíblia fala que casualmente ela encontra o campo de Boaz. Olha aí Deus agindo, olha aí, Deus fazendo. E Noemi desamparada, e Noemi perplexa, e Noemi amarga, e Noemi ali na luta, murmurando, aquela mulher fiel, agindo com desonra. Diante da dor, amado, quem que não desonra? A gente falha, a gente desonra. Por isso que hoje a pregação é restaurando a honra. Porque se você desonrou até onde, você não vai mais desonrar. O Senhor vai restaurar. E ela vai, e ela pega comida, ela chega, conversa com Noemi.
Onde é que tu estava, minha filha? Eu fui na terra de Boaz, parei na casa de Boaz, no campo de Boaz. Aí Noemi, dá uma coisa na Noemi, dá uma coisa nela. O quê? Boaz? Mas Boaz é meu resgatador. Aleluia! Sabe quando Jesus manda sinal? Jesus manda, Jesus faz, Jesus fala, Jesus confirma. Jesus é lindo, meu irmão. Mas Boaz é meu resgatador. Ruth não estava entendendo nada. Eu acho que essa parte ela não tinha participado do discipulado, faltou aula. Nos 10 anos. O que acontece? Vem uma estratégia da parte de Deus. Noemi, tu vai fazer exatamente como eu te falar. Eu não vou entrar na parte do casamento, eu só vou passar. E Ruth, obediente. Farei tudo o que tu quiser. Tudo que tu falar, Noemi, eu vou fazer. Manda aí que eu vou meter ficha. O que acontece? Ruth, mulher decente. Boaz abre a boca e elogia Ruth. Boaz fala: tu és mulher decente, Ruth. Tu honrasse a tua sogra. Eu sei o que tu fizesse naquela terra estrangeira. Eu sei o que tu fizesse para tua sogra. Ruth, que mulher que tu é, Ruth. Meu Deus, está em falta. E Boaz, homem de bom caráter, homem de honra, decente também. A estratégia de Noemi com Ruth fazia os dois ficar sozinhos. Mas eles não avançaram as etapas, eles respeitaram o momento certo. Boaz já sabia o que estava acontecendo, que precisava casar com Ruth. Boaz também faz uma estratégia. São duas estratégias para que o propósito se cumpra. Na mesma coisa de Davi, havia uma estratégia. Você acha que vai ser assim? Tem uma promessa? Não, tem estratégia, tem ação. Tem ação, tem obediência, tem sacrifício, tem perspicaz, tem inteligência, tem tudo junto para a promessa acontecer. E o Senhor te capacita, o Senhor faz fluir sobre a tua vida. Mas isso é pregação para outro dia, a estratégia de Noemi e de Boaz. E acontece, meu amado, o casamento. E você vê o processo de restauração na vida de Noemi e na vida de Ruth. Noemi reclama de pobreza, Noemi reclama de fome. E quando Ruth já está lá, está trabalhando, a fome já acaba porque ela traz comida. Ela é trabalhadeira, ela não tem preguiça, ela traz comida para sua sogra. Boaz põe ela sentada à mesa com os trabalhadores, honra a vida dela. Chega o momento do casamento, que é onde eu li. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E chega o matrimônio planejado. E a Bíblia vai falar conforme eu li. Veja que Ruth e Orfa viveram 10 anos. A Bíblia fala que os maridos faleceram. A Bíblia não relata quanto tempo foi exatamente o tempo certo da morte. Mas a Bíblia não fala que houve gravidez. Tem estudiosos que dizem que Ruth era estéril. Tem estudiosos, a Bíblia não fala. Mas, como eu li aqui, Boaz tomou Ruth, coabitou com ela. E olha como Deus é cuidadoso. Deus é cuidadoso na sua vida. Deus não perdeu o controle absolutamente de nada. A gente pensa que as coisas saem do controle de Deus quando as coisas estão muito difíceis. Mas, muitas vezes, a maioria delas são sementes de desonra, meu amado. Você nunca vai ver uma pessoa que vive em desonra vencer na vida. Eu ouso falar isso. Você pode procurar na Bíblia uma pessoa que andou em desonra ter vencido.
uma pessoa que andou em desonra ter prosperado. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Toda área que não está dando certo na minha e na sua vida tem semente de desonra. Em algum nível de relacionamento, em alguma esfera, há desonra. E Ruth, em todo o processo, plantou sementes de excelência, porque a semente da honra é a excelência. Ruth foi cuidadosa, Ruth foi honrosa, Ruth cuidou da sua sogra, e Ruth foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo, já servia ao Deus vivo, e foi obedecendo a instrução. A Bíblia fala também que aquele que não obedece à instrução, perecerá em ruína. Está aí Provérbios, depois eu passo para você também, se você quiser. E Ruth dá a luz a Obed, aleluia. Aleluia, Obed. Quem foi Obed? Pai de Jessé. Quem foi Jessé? Pai de Davi. Quem foi Davi? Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Mas o nosso Messias vem dessa linhagem. Ruth é tão importante que Deus preparou um livro para ela. Uma moabita, estrangeira, porém convertida, transformada, restaurada, porque a vontade de Deus é que todos que saíram do seu estado original, todos que tiveram uma vida quebrada, todos que tiveram uma vida arruinada, todos que caíram, todos que estão em situações terríveis, é a restauração para o propósito, é a restauração da alma, é a conversão, essa é a vontade de Deus. Se coloque de pé, meu amado, por favor. E Boaz coabitou com Ruth, e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Tudo indica que Ruth era estéril. A desonra gera esterilidade. Mical é um exemplo. E a honra retira o poder da esterilidade. Ana chegou diante do sacerdote, e o sacerdote começou a dizer: tu está bêbada? Estás bêbada? Ana podia ter xingado o homem: o senhor está doido, o senhor está maluco, eu estou bêbada nessa hora do dia? Não, Ana foi honrosa. Não, meu Senhor, não me compare. Não, meu Senhor, tua serva está aflita. E a honra abriu a sua madre. Mical fechou. Desonrou o marido, ficou estéril. E a Bíblia vai falar, conforme eu li, aleluia, a Bíblia vai falar que chegou a restauração na vida de Noemi. A Bíblia fala que aquelas mulheres falaram para ela: Noemi, Ele será o teu resgatador, Ele será o teu restaurador, o teu neto e a tua filha vale mais do que 7 filhos. Noemi perdeu os seus filhos, Noemi perdeu o seu marido, mas Noemi não foi esquecida. A sua descendência continuou, a descendência de Elimeleque continuou, e Deus restaurou. Veja que a Bíblia fala que uma nora valeu por 7 filhos. Porque quando Deus restaura, Deus multiplica. Toda a restauração da parte de Deus, haverá evidências de multiplicação. Se não há multiplicação, é porque não chegou. Não transbordou ainda, está no processo. Noemi passou o processo, Ruth passou o processo, está no processo. Vai chegar Obed, vai chegar Obed na tua vida, vai chegar Boaz, o resgatador, chegará. Boaz é a pessoa de Cristo nessa história, Cristo nosso Senhor, nosso resgatador. Ele queria pagar o preço, ele podia pagar o preço, ele tinha honra para resgatar.
Jesus quis pagar o preço, Jesus podia pagar o preço, Jesus era o único que podia morrer naquela cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus é o único digno de restaurar. Não há restauração sem a ação do Espírito Santo, não há restauração sem a misericórdia do Senhor, não há restauração sem perdão, não há restauração sem arrependimento, não há, meu amado. Aleluia, aleluia. E Obed veio a promessa, veio e Deus restaurou, e as gerações foram indo, até que chegou Davi, até que chegou o filho de Davi, Jesus misericórdia, Jesus misericordioso, filho de Davi, aleluia. Se essa palavra falou com você, meu amado, se tem áreas da sua vida que você precisa ser restaurado, vem à frente, nós vamos orar. Eu já estou aqui na frente, porque eu preciso de restauração. Tem lugares que eu andei que desonraram pessoas. Eu preciso de restauração. Eu preciso do mover de Deus. Aleluia. Querido, nós estamos, Senhor, diante do Teu altar, rendidos, Senhor, rendidos aos Teus pés, Senhor, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é nosso resgatador, que o Senhor é nosso remidor, Senhor, todas as áreas da nossa vida onde plantamos semente de desonra, através do poder do sangue de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, nós oramos e clamamos pela restauração, que o Senhor nos leve a lugares de honra, que sejamos exemplos, Senhor, exemplos, Senhor, de servos do Altíssimo. Ah, Senhor, que venha, Senhor Deus, um tempo novo em cada processo, em cada etapa, possamos honrar o Senhor, possamos honrar as pessoas à nossa volta, possamos, meu Deus, ser fiéis a Ti, Senhor, porque o resgatador Jesus Cristo nosso Senhor, essa é a vontade, porque Ele veio para dar vida em abundância para todos. Essa é a vontade de Deus, essa é a Tua vontade, meu Senhor, e nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Senhor, nós cremos, Senhor Deus, que maio é o mês da honra e ainda não acabou, e o Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo preparado, Senhor, para todos aqui, para a Tua igreja, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que todo mal, toda ação do inimigo, todo levante caia por terra, e que possamos, Senhor, nos mantermos humildes diante de Ti, com o coração quebrantado, e nos lançarmos em honra e em excelência, servindo ao Senhor de todo o coração, servindo o Senhor de todo o coração. Ah, Senhor, Obed virá sobre a nossa casa, Obed virá, a restauração virá, o remidor está aqui, abra o teu coração, ore, clame, porque Jesus, o resgatador, quer te resgatar nessa noite, em nome de Jesus.